Olá, boa noite. O Senado agora está no ar. Nesta terça-feira, o Congresso Nacional fez uma sessão solene em homenagem à mulher. Ainda nesta edição, a gente mostra como foi a cerimônia. Agora, vamos falar sobre um projeto que o plenário do Senado aprovou hoje e que também é relacionado às mulheres. Ele direciona recursos para a aplicação da Lei Maria da Penha. O projeto cria o Fundo Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, formado por recursos públicos e privados. Uma iniciativa da CPI mista que funcionou de fevereiro de 2012 a agosto do ano passado. Delegacias especializadas, os centros de referência, as casas-abrigos, políticas de capacitação de servidores, diversas outras iniciativas poderão ter um incentivo maior, um apoio maior com a constituição deste fundo. O senador Pedro Taques argumentou que o projeto é inconstitucional. Segundo ele, o executivo deveria propor a criação do fundo, que terá recursos do orçamento. Os membros da CCJ decidiram que o projeto de lei do Senado oriundo da CPMI, apesar de meritório, é importante instrumento para a contribuição do combate à violência doméstica e familiar contra a mulher, não pode desvirtuar de modo velado a reserva de iniciativa legislativa constitucional do chefe do Poder Executivo. Apesar do argumento de Pedro Taques, a proposta de criação do fundo foi aprovada pelo Senado e encaminhada à Câmara. É fundamental essa política com a consagração do fundo para a gente espalhar essa rede de proteção, para a gente dotar a estrutura em todos os cantos. A presidente da Petrobras e o ministro das Minas e Energia vão ser convidados a esclarecer a compra de uma refinaria nos Estados Unidos. Graça Foster e Edson Lobão devem falar aos senadores das comissões de Assuntos Econômicos e de Fiscalização e Controle. O negócio pode ter causado prejuízo de US$ 1 bilhão à empresa brasileira. Em 2006, a Petrobras comprou 50% da refinaria por $360 milhões. 6 anos depois, após desentendimentos com os sócios belgas, foi obrigada pela justiça norte-americana a pagar $820 milhões pelos 50% restantes. Acontece que a mesma refinaria havia sido negociada apenas um ano antes da Petrobras realizar a primeira compra por $42 milhões. O ministro das Minas e Energia, Edson Lobão, e a presidente da Petrobras, Graça Foster, serão convidados para a audiência. Mas os autores dos requerimentos querem ouvir também o ex-presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, e o ex-diretor da área internacional da companhia, Nestor Cerveró. Gabrielli já esteve no Senado no ano passado e defendeu a compra da refinaria. Já Cerveró teria sido responsável pelo resumo técnico que orientou o Conselho de Administração da Petrobras a aprovar o negócio. Considero necessário, indispensável, a presença desses senhores para que todos os esclarecimentos sobre estes não esclarecidos acontecimentos sejam dados ao Congresso Nacional. Há contradições. O ex-presidente da Petrobras disse que foi um bom negócio. A presidenta Dilma diz que só aprovou a compra porque não teve acesso a todos os documentos. Executivos da Petrobras afirmam que a presidenta teve acesso a todos os documentos. Portanto, tudo isso precisa ser esclarecido. Nós fizemos um convite à presidente da Petrobras e também ao ministro das Minas e Energia, por entendermos que eles podem esclarecer devidamente todos os questionamentos que eventualmente sejam feitos pelos integrantes da comissão. Qualquer outro convite, nós deveremos aguardar que esses possam esclarecer. Caso não haja esclarecimento, nós poderemos discutir a oportunidade de convidar outras pessoas. Senadores questionaram hoje o presidente do BNDES sobre investimentos que o banco fez em Cuba. Foi durante uma audiência pública das comissões de Assuntos Econômicos e de Relações Exteriores. Luciano Coutinho disse que os recursos foram liberados para exportadores brasileiros adquirirem bens e serviços no país. O presidente do BNDES destacou o papel do banco na geração direta de empregos e na aceleração dos investimentos, principalmente em infraestrutura, com o objetivo de sustentar o crescimento econômico de longo prazo.
Luciano Coutinho fez questão de ressaltar que a situação do banco é saudável. Os seus ativos totais em dezembro de 2013 somavam 782 bilhões, um patrimônio líquido de 60 bilhões, uma inadimplência muito baixa, historicamente a mais baixa. Coutinho foi questionado sobre o fato de o BNDES emprestar dinheiro a outros países para projetos de infraestrutura, em vez de aplicar no Brasil. Nós estamos exportando serviços que não temos aqui, pelo menos em grau de qualidade que se exige. Nós financiamos um porto em Cuba e os nossos portos encontram-se sucateados. O problema, para mim, é a exclusão dos projetos iguais no Brasil. A sistemática brasileira não implica em um empréstimo ou uma operação de crédito em moeda estrangeira a um outro país. Não se trata disso, né? Não há remessa de divisas para um outro país para fazer um apoio a um projeto. O presidente do BNDES também falou sobre a decisão da agência de classificação de risco, Standard & Poor's, de rebaixar a nota da economia brasileira. A melhor resposta para isso está sendo dada pelo mercado brasileiro. O mercado recebeu com tranquilidade, esse fato já estava precificado, a Bolsa continua firme, é uma classificadora de risco, entre outras, né? As outras duas importantes mantiveram a sua avaliação do Brasil. O deputado Devani Ribeiro, do PT, foi confirmado hoje como presidente da Comissão Mista de Orçamento. O primeiro vice-presidente é o senador Flecha Ribeiro, do PSDB. Com a eleição, o colegiado pode começar os trabalhos de 2014. O senador Lobão Filho passou a presidência da CMO para o deputado Devani Ribeiro, indicado pelo Partido dos Trabalhadores e eleito por unanimidade. Aqui se elaboram pareceres às leis orçamentárias, cuja função precípua é determinar os gastos do governo e depois, por conseguinte, analisar esta execução orçamentária por parte do governo. Ainda no primeiro semestre, o colegiado analisa o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O texto do governo tem que chegar ao Congresso até 15 de abril para ser votado antes do recesso de julho. Esse ano, que é um ano atípico, é um ano curto, nós temos aí as eleições, as nossas eleições, mas antes das eleições nós temos a Copa, nós temos um recesso, nós temos que aprovar urgentemente, trabalhar para aprovarmos a nossa LDO. Votando a LDO, você já está tranquilo para começar a examinar os relatórios setoriais, enfim, agiliza e muito se conseguirmos votar a LDO antes do início da Copa do Mundo. Os relatores da LDO e da Lei Orçamentária para 2015 ainda não foram designados pelo presidente. Os partidos têm até o dia 1º de abril para fazerem as indicações. Aí fazemos a primeira reunião, aí damos sequência de todos os processos que estão entrando. Tem vários processos dentro da casa, projetos que nós temos que dar cabo. O orçamento de 2015 está nas nossas mãos. A medida provisória que amplia o alcance do regime diferenciado de contratações públicas já pode ir a plenário na Câmara e depois no Senado. A matéria foi aprovada pela Comissão Mista de Parlamentares. Pelo texto, todos os contratos e licitações de municípios, estados e União podem ter prazos mais curtos e procedimentos mais simples. Após 2 pedidos de vista coletivos e análise das emendas, a comissão mista aprovou o relatório da senadora Gleice Hoffmann. Em votação, o relatório apresentado pela senhora senadora Gleice Hoffmann. Os senhores parlamentares que concordam permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir parecer da comissão. A medida provisória 630 amplia o regime diferenciado de contratações públicas adotado em 2011 para obras da Copa, da Olimpíada e do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. O RDC torna-se aplicável a licitações e contratos no âmbito da União, estados e municípios. O regime permite a contratação integrada, ou seja, projeto e execução ficam ao encargo da mesma empresa. Obras e serviços de engenharia terão um seguro-garantia. O critério de seleção inclui técnica e preço. O presidente do Tribunal de Contas da União acha que o novo regime já mostrou resultados.
através do RDC, que é um sistema mais acelerado, nós ganhamos tempo em relação a isso. Nós saímos de 240 dias, que levava em média para se fazer uma obra no sistema da 8666, para 80 dias. O projeto de lei de conversão segue para votação em plenário na Câmara e no Senado. Agora que o plenário da Câmara como o plenário do Senado possam aprovar essa medida provisória. Eu acho que o debate maior, as discussões sobre o mérito e as emendas deu-se aqui na comissão. Penso que já vencemos uma etapa importante e agora vai ser o encaminhamento normal da matéria. Está marcada para esta quarta a votação do relatório de outra medida provisória. A MP 627 faz uma série de mudanças nas regras contábeis e tributárias. Hoje, o relator apresentou o parecer. Em 2008, o Brasil mudou a forma de fazer contabilidade para se adequar a normas internacionais. Isso exigiu o ajuste das normas fiscais e, na época, foi criado um regime de transição. A MP 627 acaba com esse regime e prevê novas regras a serem seguidas pelas empresas brasileiras já em 2015. O Brasil, que tem uma internacionalização da sua economia, precisa buscar também adotar as mesmas regras contábeis. Com isso, a gente sinaliza essa adoção. A MP também muda a forma de tributação do lucro das empresas brasileiras com filiais no exterior. Elas terão mais tempo para quitar o imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido. Hoje, o pagamento é feito no momento em que o lucro é apurado. O relatório do deputado Eduardo Cunha prevê um prazo de 8 anos. Para pagamento desse imposto apurado, passou a ser o prazo máximo de 8 anos, sendo a primeira parcela em 1 ano de 12,5%. As demais parcelas podem ser pagas ou quando realiza ou até o final do 8º ano. A proposta enviada pelo governo mudava a forma de tributar os brasileiros que investem fora do país, mas o relator retirou isso do texto. A Comissão de Constituição e Justiça pode votar nesta quarta-feira o projeto que define novos indexadores para a dívida de estados e municípios com a União. O relator desistiu de apresentar emendas ao texto, que fica mantido como veio da Câmara dos Deputados. O senador Luiz Henrique cogitou incluir no relatório emenda para legitimar os incentivos fiscais concedidos irregularmente pelos estados. Benefícios como a isenção do ICMS são usados para atrair empresas. Os secretários estaduais de Fazenda, reunidos na última quinta-feira no Piauí, voltaram a criticar a convalidação dos incentivos fiscais. Com isso, o senador Luiz Henrique desistiu de apresentar emenda e garantiu que não vai tomar nenhuma atitude que prejudique ainda mais as contas de estados e municípios. Ele também acredita que o governo não tem motivo para votar contra o projeto do novo indexador. O que o governo pediu foi tempo, né? O governo não se colocou contra o projeto, até porque o projeto é do governo. A internação de usuários de drogas para tratamento sem o consentimento deles também está na pauta de amanhã da Comissão de Constituição e Justiça. O projeto já foi aprovado pela Câmara. A proposta muda o Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, o SISNAD, para definir condições de atendimento aos usuários, entre outras ações. O texto determina que o tratamento do usuário dependente de drogas seja feito prioritariamente em ambulatórios. A internação tem que ser autorizada por médico em unidades de saúde ou hospitais gerais com equipes multidisciplinares. O texto prevê a internação sem o consentimento do usuário de drogas, mas essa medida só será aplicada depois de esgotadas todas as outras possibilidades de tratamento. A internação involuntária pode ser pedida pela família ou o responsável pelo dependente ou por um servidor das áreas de saúde e assistência social. Todas as internações e altas deverão ser informadas ao Ministério Público, à Defensoria Pública e a outros órgãos de fiscalização do SISNAD em 72 horas. O sigilo dos dados será garantido. A família pode pedir o fim da internação, mas não pode haver risco para o paciente ou para terceiros. Qualquer internação, seja a pedido do usuário de drogas ou sem o consentimento dele, é de no máximo 90 dias. De fato, a decisão pela internação deve ficar restrita ao médico para os casos graves e esta internação em leitos de hospitais gerais,
pelo período breve, justamente para o processo de desintoxicação. Se isto caminhar, estimo que a polêmica tende a diminuir no país. 5 mulheres com atuação de destaque na sociedade receberam hoje o diploma Berta Lutz. O prêmio leva o nome da bióloga que liderou a luta pelo voto feminino. A sessão reuniu os presidentes da Câmara e do Senado, representantes da bancada feminina no Congresso e as homenageadas: Cristina Buarque, do Movimento Feminista de Pernambuco, Delaide Arantes, ministra do Tribunal Superior do Trabalho, Magnólia Rocha, da Liga de Combate ao Câncer de Roraima, Zezé Rocha, ex-deputada estadual da Bahia, e Maria Lígia Silva, presidente da Associação de Pais e Amigos dos Deficientes Auditivos de Sergipe. A ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres lembrou a luta de Berta Lutz, pioneira do feminismo no Brasil, pelo direito das brasileiras ao voto. Eu quero dizer que se não fosse ela, nós não estaríamos aqui hoje com este prêmio maravilhoso, com esse destaque de mulheres tão importantes e, sobretudo, não estaríamos com a garantia do nosso voto. Cientes que são vocês, as mulheres, as grandes responsáveis pela formação do cidadão e que dão sentido à vida de todos nós. As homenagens que prestamos hoje é um pouco simbolizar o nosso reconhecimento e gratidão pelo papel feminino em nossa sociedade. Presidente do Conselho que escolheu as homenageadas, a senadora Ângela Portela destacou os desafios enfrentados pelas mulheres ainda hoje. A violência doméstica e familiar, a divisão social do trabalho, a desigualdade salarial entre homens e mulheres, a subrepresentação da mulher na política brasileira, a nossa reduzida participação nos espaços de poder e de decisão em todas as esferas do poder público. O Congresso Nacional vive um tempo de efervescência e de conscientização para os temas de equidade, de gênero, direitos e direitos da mulher. Na nossa luta em defesa dos direitos da mulher não há cor partidária, não há bandeira partidária. Há sim mulheres de todos os partidos unidas em torno da luta que não é só da mulher, mas também da luta pela democracia. Desde 2002, mais de 50 mulheres já receberam o prêmio Berta Lutz. Entre elas estão a presidente Dilma Rousseff, a ex-primeira-dama Ruth Cardoso, a médica Zilda Arnes e a farmacêutica Maria da Penha, que inspirou a lei para punir a violência doméstica. Boa noite.